Irmãos, hoje nós vamos conversar mais uma vez com o pastor Ronaldo Cadena e hoje nós vamos conversar também com um assunto importante para nossos dias, para os jovens principalmente, que é a questão de pecados sexuais. Não só jovens, mas todos, quer solteiros, quer casados. No mundo que nós vivemos, passamos por diversas lutas, tanto homens como mulheres, nessa área, por causa da sexualização, o contexto que nós vivemos. Então nós decidimos conversar sobre esse assunto hoje, pecados que nós muitas vezes cometemos e outros que nós estamos sujeitos a cometer, dado ao mundo caído que nós vivemos. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para o pastor. Pastor, sobre a questão da pornografia. Oi? A ação cair, a culpa não é minha não, viu? Tá bom. Fique em paz. Cair a gente retorna. Eu queria iniciar, pastor, falando sobre um pecado sexual que é bastante cometido por muitas pessoas, que é o pecado da masturbação. Masturbação de fato é uma coisa errada e por quê? Tá. A masturbação, ela é algo egoísta, tá bom? Porque é um relacionamento sexual egocêntrico, egoísta, porque é um relacionamento sexual que você faz independente, né? Você faz sozinho e aí você não precisa absolutamente de ninguém. Então você mesmo se satisfaz, né? Seja com seus pensamentos, seja com o auxílio da pornografia. Mas aí você está sendo extremamente autossuficiente. Então, nisso daí, a masturbação ela já é pecado. Esse prazer sexual que Deus deu ao homem, essa bênção que Deus deu ao homem, ele deu para o homem usufruir juntamente com uma mulher. E para a mulher usufruir com o homem. E absolutamente não individualmente. Então isso já quebrou o princípio pelo qual o sexo ele foi criado. Mas o homem é extremamente egoísta, egocêntrico e ele se acha autossuficiente. Então até no sexo ele vai dizer que ele vai pensar, né, que ele não precisa absolutamente de ninguém. Eu já ouvi, inclusive, alguns homens dizer durante a minha vida, já ouvi comentário de homens dizendo que às vezes prefere a masturbação do que o sexo com uma mulher. Eu já vi um homem casado dizer isso. Eu prefiro me masturbar do que fazer sexo com a minha esposa. Então veja que coisa terrível. Então a masturbação ela já é pecado por isso, porque ela quebra o seu propósito criacional, né? Deus perfeitamente fez o sexo para ser usufruído assim entre um homem e uma mulher. Até também pela questão do pensamento, né? Você vai se masturbar, então você vai ter que pensar numa mulher ou pensar num homem. Então, você vai dizer, eu não utilizo pornografia de jeito nenhum. Eu nunca acessei um site, nunca vi um filme, nunca peguei uma revista para me masturbar. Eu não preciso disso. Eu simplesmente masturbo pensando em alguém. Então, ela está pecando por conta disso, né? Eu costumo dizer que Jesus Cristo ele não veio afrouxar as leis, ele não veio tornar tudo uma bagunça, né? Ele cumpriu a lei, aí alguém interpreta como ele tornou tudo uma bagunça. Jesus Cristo ele veio radicalizar mais, né? Você ouviu o que foi dito, não adulterarás. Então ele vai mais a fundo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, e diz, 27 e 28, não ouvistes o que foi dito, não adulterarás. O 28 diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. Alguém vai dizer assim, pastor, e se a pessoa se masturbar não pensando numa mulher, ou se a mulher disser assim, eu não me masturbo pensando num homem, tem algo muito estranho nisso. Tem algo muito estranho nisso. Eu já ouvi, naquela época, eu assistia, né, caía no erro, na minha adolescência, de assistir MTV. É muita bobagem, nada que se aproveita. E eu lembro que tinha um cara que ele era a figura do rock nacional, eu não sei nem se ele tocava, mas era um idoso já, um cara bem feio.
E esse cara, ele deu uma entrevista na MTV que disse que gosta de fazer amor com as árvores. Né? E o cara, como é que você faz amor com as árvores? Ele disse, rapaz, eu procuro uma árvore bem bonita, né, que me atrai bastante, e aí eu vou me abraço com aquela árvore, e aí eu me curvo com a árvore. Então, assim, aquele cara justifica essa loucura dele. O cara é maluco, você vê pela cara dele, o cara é psy, totalmente louco. E você diz assim, esse cara justifica ele dizer que faz sexo com uma árvore, porque totalmente insano aquele rapaz. Mas um jovem cristão, ou um jovem mesmo que não seja cristão, dizer que se masturba sem pensar, um homem, né, dizer que se masturba sem pensar numa mulher, você pensa em quê, então? Então já tem outro problema aí seríssimo nisso, né? Você se masturba pensando em quê? Corre o risco do homossexualismo. Se você não se masturba pensando numa mulher, você que é rapaz, tem algo muito errado. Né? Eu não penso em mulher não, pastor. Alguém também vai dizer, eu não penso em homem também não. Alguém vai dizer, eu não pensar em nada, pastor. Eu já ouvi alguns pastores dizer assim, se você se masturba sem pensar em nada, eu já ouvi pastor dizer assim, então pronto, não tem nada que diga que isso é pecado. Já vi muito pastor dizendo isso. Na verdade, eu digo que é pecado porque ele está usando um meio individual para ter o prazer sexual do qual Deus deu para que tenha só entre homem e mulher. Então, veja, eu não estou pensando nem em homem nem em mulher, pastor, nenhum dos dois. Então, você está pensando em você mesmo. Veja, você está fazendo sexo com você mesmo. Eu já ouvi dizer, não sei se foi Douglas Wilson que falou, eu não concordo bem, eu não sei no contexto em que ele falou, né? Não sei se foi Douglas Wilson, tá? Mas que dizem que a masturbação é uma espécie de homossexualismo. Masturba, ele está ali no ato homossexual, porque ele está fazendo sexo com ele mesmo, né? Eu não diria bem assim, não estou corrigindo Douglas Wilson, porque eu não sei se ele falou isso mesmo, tá? No contexto que ele falou, mas assim, eu não diria que é homossexual, mas eu diria que é uma modalidade de sexo extremamente pecaminosa. Você está fazendo sexo com você mesmo. Então isso aí é algo diabólico. E eu volto a dizer, quebrou o princípio total. Por quê? Aquele que me fez com os propósitos certos, né, eu estou fugindo disso, eu estou pecando. Estou errando, pecando. Perfeito, pastor. Esse pecado e essa tentação também afeta muitas pessoas na igreja, tanto jovens, solteiros, casados, que lutam pela pornografia. Recentemente, tem muito tempo, teve um jovem que veio aqui na página e contou meio que a dificuldade que ele tem com relação a isso. Eu queria ler para o senhor e que o senhor pudesse dar uma resposta sobre essa questão. A mensagem que ele nos mandou é um jovem, ele mora nos Estados Unidos, é o seguidor da página, ele mandou procurando ajuda sobre essa questão. Ele falou o seguinte: boa noite, estou com problemas sérios com pornografia. Sigo Jesus, nasci em berço evangélico, sirvo a Deus na igreja, no louvor tocando, por mais de 10 anos, esse pecado vem me acompanhando desde sempre lutando contra. Já orei diversas vezes, fiz de tudo, não consigo deixar. Minha alma clama por socorro. Tenho convicção deste pecado e nunca me rendi a ele. Gostaria que me auxiliasse. O que o senhor falaria para esse jovem? Veja, o que eu diria para esse jovem, na verdade eu não digo nem para ele, mas eu digo para você e para vocês, né? Não que isso seja confortante, eu não quero que essa palavra seja confortante, mas isso acontece com muitos e muitos jovens, mas muitos, inclusive jovens reformados, tá? Jovens que descobriram a teologia saudável, né? A sã doutrina, mas mesmo assim ainda estão aprisionados por esse pecado. Então, o jovem ele é super envolvido, né, na igreja, o jovem é um jovem que tem buscado sempre ler literaturas boas, ele tem arquivado, ele tem uma coleção de livros reformados na sua estante, e ele ainda tem esse problema com masturbação, do qual eu não vou chamar de vício, porque eu creio que os jovens eles lutam com isso, né, e de vez em quando eles tropeçam e caem, se arrebentam todo, confiam na misericórdia do Senhor, e aí se erguem novamente. Então, veja, como eu digo, isso é um problema que não é só desse jovem, mas é de muitos e muitos jovens. Isso eu não vou dizer, eu não vou arriscar uma proporção, uma porcentagem, mas isso é super comum. Eu converso com jovens constantemente na minha igreja,
e fora da minha igreja, onde eu vou dar palestra pelo Brasil todo. Então, jovens me procuram, até adultos me procuram para falar sobre o problema com a pornografia. O mundo que a gente vive, Júnior, e demais irmãos participando conosco nessa live, o mundo que a gente vive, ele é extremamente erotizado. Então, você entra aqui no shopping Maceió, eu vou pouco ao shopping, não tenho interesse nenhum no shopping, né? Mas quando eu vou no shopping fazer um pagamento, alguma coisa, eu lembro que assim que você abre a porta do shopping, uma das portas tem uma propaganda da Chili Beans com um homem e uma mulher nua agarrado. Então, veja, imagine um jovem, né, que com 12 anos de idade já... Estou colocando uma idade bem assim, né? Com 12 anos de idade, ele já descobriu a masturbação, ele já é capaz de ter filhos, ele já tem bigode, ele já tem barba, e ele, com 12 anos, né, ele está vendo essas coisas nesse mundo e ouvindo, e só lá para 25, 26, 27, 30 anos que esse cara vai conseguir casar. Veja, num mundo extremamente erotizado ao seu redor. Como é que esse cara vai suportar a viver nesse mundo sem que tenha um alívio, sem que ele tenha esse escape, né? Então, assim, o jovem cristão ele tem que entender que os tempos cada vez pioram mais. O mundo fica cada vez mais depravado, e depravado mesmo moralmente. Sexualmente, cada vez mais ele fica depravado. Um exemplo, Júnior, eu escuto sempre dos jovens lá da igreja que no ambiente de trabalho você tem que ouvir conversas pornofônicas. Você tem que ouvir as pessoas falarem sobre o relacionamento sexual da noite anterior. E muitas vezes quando não é um homossexual, quando não é um homem que está falando das aventuras com outro homem. E aí eu digo, agora eu estou ficando velho mesmo. Estou ficando velho porque na minha época não tinha isso, porque aquele cara ele ia apanhar. Eu não estou de forma nenhuma dizendo que ele tem que apanhar, que eu sou a favor da violência. Não é isso. Mas eu estou dizendo o mundo antigamente como é que responderia. Sendo, inclusive, não evangélicos, o mundo responderia com homofobia, como tem sido dito hoje. Ninguém iria suportar ouvir aquele cara desrespeitando aquele ambiente todo, aquela repartição, conversando sobre suas aventuras sexuais. Mas aí eu soube que na universidade e no colégio os professores não dão aula para falar sobre sexualidade. E eu soube que é explícita. Eu soube que os professores, eles cada vez mais, eles expõem explicitamente o sexo das piores maneiras possíveis. Então, veja, um adolescente, um jovem, ele ouve isso de um professor na sala de aula, uma mulher está ouvindo aquilo. Rapaz, isso está entrando na mente dele. Ele não pode dar licença, porque senão o professor vai reprovar ele, vai dar falta nele. Se ele pedir para o professor retomar a aula, professor, mantenha-se em sua postura de professor e dê a sua aula. Eu vim aqui para ouvir academicamente, eu não quero ouvir nada sobre suas aventuras sexuais. Aquele aluno vai sofrer com isso, ele vai ser perseguido pelo professor e pela turma toda, né? Eu lembro que eu estudei nos colégios mais doidos, assim, tinha todo tipo de doido no colégio, né? Drogado e tal. Eu tinha você vê, na minha época, era super novidade você estudar com alguém que estivesse grávida. Eu falo isso, parece que eu tenho 80 anos, né, 90 anos. E se tivesse alguém grávida na sala de aula, era algo que todo mundo ficava sabendo nos outros colégios todos, né? Eu lembro que tinha uma menina grávida no colégio e um professor, inclusive era o único que era evangélico, ele soltou uma piadinha de duplo sentido e aquela mulher grávida disse: me respeite que eu sou uma mulher casada. Você me respeite, você não veio aqui para falar sobre isso, para contar piada, você veio para dar aula. Rapaz, calou a boca do professor. E eu vou sair daqui, vou falar com a direção do colégio e o meu marido vai vir aqui conversar com você, né? Eu já fico imaginando a minha filha, né, vir dizer uma coisa a mim que escutou na escola e eu ter que ir lá olhar na cara do professor e tirar satisfação com ele, né? Porque eu vou ter que dizer isso aos professores. Eu vou ter que dizer isso àquele professor, né? E minha filha não vai ouvir aquilo mais uma vez da boca dele. Então, é algo terrível. Esse jovem, ele está extremamente poluído, meu irmão, no seu coração. O que tem de arquivo no coração daquele jovem, na mente dele, de sujeira.
Você tem uma ideia, a pornografia ela é comparada com a droga. Né? Você sabe, né? Por causa da dopamina, por causa de todas as outras substâncias que são liberadas no nosso sangue, que causam o prazer, a descarga de energia, o alívio, né, das tensões, a tranquilidade, a paz que traz. A comparação da droga com a pornografia, além do prazer, da sensação, né, que traz, muita gente não entende que a pornografia ela pode ser algo pior, inclusive, do que a droga. Sabe por quê? Porque uma pessoa ela pode se livrar da droga e, com o tempo, aquelas substâncias saem do seu corpo. A substância química ela é expelida pelo teu corpo. Agora, como é que vai se fazer para expelir da nossa mente, do nosso coração, a poluição, a droga que é a pornografia? Isso vai ficar arquivado na nossa mente, no nosso coração, durante anos e anos. E eu sei que o assunto não é propriamente o casamento, né? Mas assim, você vai levar isso para dentro do casamento. Isso vai acompanhar você o resto da sua vida. Por causa da pornografia, por causa da masturbação. Então, assim, pastor, o que é que você diz para esse jovem? O que é que eu digo para todos os jovens? Não tem outra coisa a não ser você lutar e dizer não a essas poluições. Veja, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acho que esse jovem e todos os jovens, todo ser humano que está lutando contra isso, ele deve vencer essa poluição fazendo o quê? Limpando toda vez a sua mente e o seu coração, fazendo uma varredura mesmo. Veja, se eu sei que o mundo todo lá fora é poluído, ao entrar no shopping, se eu sei que os outdoors também são poluídos, se eu sei que a televisão ligada lá em casa pelas pessoas que não são crentes, está tudo poluído, eu entro no meu quarto e eu acho que está tudo bem comigo, eu acho que eu posso acessar o meu Hotmail, não dá. Não dá, porque eu lembro, eu não sei se ainda tem isso, mas eu lembro que na minha época, na adolescência, eu acessava o Hotmail, tinha a nudez de uma mulher no canto, uma propaganda bem assim, uma propaganda bem tímida, mas tinha uma mulher de biquíni do lado. O que é que tem a ver a propaganda de um e-mail com uma mulher de biquíni lá? Ou seja, eu vou acessar o meu computador, a minha internet, com a cabeça toda poluída do dia todo. Né? Aí eu chego em casa achando que sou santo, no sentido de ser completamente perfeito, né? Porque logicamente nós entendemos sobre a santidade, é algo que eu tenho necessidade, né? É uma ação do Espírito Santo, mas que requer a minha participação. Então, assim, se eu não fizer essa varredura diária, se eu não limpar a minha mente todos os dias, ou seja, se eu não combater, eu vou perder. Júnior, o que todo jovem quer ouvir, seja de um pastor famoso, seja de um pastor local, ele vai toda vez para tentar ouvir algo que de uma pílula, né? Ou então me dê um livro que possa combater. Eu queria combater a masturbação. Eu queria ler um livro que fale sobre isso. Você pode ler o livro mais grosso que for. Você pode ler um artigo, você pode ouvir um pastor famoso, né? Se você não combater essas poluições, qual entra na sua cabeça muitas vezes sem você querer, você vai perder. Toda vez você vai ser derrotado. Então, assim, a descoberta da sexualidade, ela é super natural, né, para o homem e para a mulher. Deus foi que criou o sexo, né, e criou o homem e a mulher desse jeito. Então, se ele não for ensinado, se ele não for bem direcionado, se ele for deixado em sua autonomia, o sexo vai se tornar algo terrível. E uma dessas é autossuficiência no sexo, a masturbação. Pastor, digamos que é uma situação onde dois jovens que já namoram um certo tempo, já estão até noivos, perto de se casar, ou até antes, a moça descobre que o jovem tem problemas sérios com pornografia, problemas sérios com masturbação. O que é que ela deve fazer? Ela deve terminar por causa disso? Deve ajudá-lo? Qual orientação o senhor daria nesse sentido? Em primeiro lugar, Júnior, como é que ela sabe? Já há um primeiro erro aí.
como é que ela sabe que ele tem problema com masturbação? Isso é uma coisa muito íntima. Veja, se um casal de namorados está conversando sobre isso, isso já é o primeiro erro. Já é o primeiro erro. Eles não deveriam conversar sobre essas coisas íntimas. Como diz Douglas Wilson, isso é uma zona de vulnerabilidade. Você está se expondo demais para uma pessoa que não é absolutamente nada sua, a não ser um irmão em Cristo. Então, veja, eu já reprovo daí já há um erro na tua pergunta, né? Se ela descobre que já há um erro. Tá? Mas aí a pergunta é, o que é que eles devem fazer? Rapaz, esse namoro tem que acabar. Deve acabar esse namoro. Veja, se uma pessoa tem problema com masturbação, essa pessoa já não serve de pretendente. Veja só, chega um jovem e diz assim, pastor, eu queria cortejar, eu queria namorar com uma de suas filhas. Tá? E aí ele conversa, eu vou conversar muito com ele, né? E ele me confessa que tem problema com masturbação. Eu vou agradecer ele pela honestidade dele, mas eu vou dizer a ele, você não é um pretendente para minha filha. Você não é. Porque eu sei que esse problema de masturbação, ele não é curado e a pessoa vai levar para o casamento. Então, veja, ninguém deve namorar se tem problema com masturbação. A pessoa deve se livrar disso e ela livra. Então, veja, homem ou mulher que tiver problema com masturbação, não deve namorar. Júnior, me diga uma coisa. Um jovem tem problema com preguiça. Ele malhar, tá bom? Ele quer viver o tempo todo jogando videogame em casa, na casa de papai e de mamãe. Esse cara deve namorar? Ou vice-versa, essa moça deve namorar? Eles são irresponsáveis. Eles não acordaram para a vida. Então, veja, não devem namorar. Da mesma forma, alguém que tem problema com masturbação. Veja, um cara que está querendo namorar, ele tem que primeiro resolver isso. Ele tem que ser homem e resolver esse problema dele. Veja, a masturbação, ela não é algo... se eu não me engano, foi John Piper que usou essa expressão. Ele disse que isso não é um vício, não. E ele diz assim, você não é um vício. Se você pegar $1 milhão numa sala e você, olha, se você olhar para aquela nudez ali, você vai perder $1 milhão. Não vai olhar de jeito nenhum. Ela vai conseguir se manter firme ali e não vai olhar para aquela nudez. Por mais que ela seja perdida, doida por sexo, ela vai preferir aquele dinheiro. Agora, se você botar uma pessoa que é viciada em crack, em heroína, tá aqui, uma pedra de crack, depois de tanta abstinência, e dizer assim, você quer fumar essa pedra de crack ou você quer aquele $1 milhão? Ela vai pegar aquela pedra de crack, ela vai fumar, porque de fato ela é viciada. Então, veja, na verdade, o jovem, né, ou o adulto, quando ele está envolto na pornografia, na verdade ele está se idolatrando. Ele está se idolatrando. Se ele não tivesse se idolatrando, se ele não se achasse autossuficiente, ele ia correr atrás de outras coisas para se livrar disso. E não ser escravo disso. E não ser dependente disso. Ele deveria ter vergonha disso. Ele deveria dizer, eu vou estudar, eu vou trabalhar para eu me casar e não precisar mais disso. Eu preciso reconhecer, eu preciso ter a humildade, eu preciso de alguém para me satisfazer nessa área. E se for homem, eu preciso de uma mulher para fazer isso. E não eu mesmo. É como um jovem que ele está viciado em videogame, ele não para de videogame. Aquilo traz prazer para ele, ele pega o console ali, e ali ele brinca, ali ele mata todo mundo, ali ele é o rei do pedaço, ali ele é o bonzão. Por que ele não quer sair do computador, Júnior? Porque no jogo ele é fera, porque no jogo ele é respeitado, porque no jogo ele tem uma arma na mão, porque no jogo ele dirige um lindo automóvel. Por isso que ele não quer sair dali. A mesma coisa é no mundo da masturbação, da pornografia. Tem problema com masturbação? Então você não tem interesse nenhum em casar. Você não tem. Você não tem. Então, se um casal, porventura, está errado, se descobriu, eu aconselho a que eles acabem esse namoro. Eles não podem namorar, não devem namorar. O senhor falou que não era o momento certo para conversar sobre essas coisas. Então, qual o momento certo que o senhor indicaria para ela saber? Só um minuto, Júlio, me perdoe. Pode falar, fica à vontade. Vou dizer para você, moça, não é você que vai ajudar o seu namorado a se livrar
da masturbação. Fim de papo. E não é você, rapaz, também, se for o caso contrário. Você não é terapeuta, tá? Você não é psicóloga, você não é pastor, você não é pastora, tá? E aí, como eu disse, não existe namoro missionário, né? Eu vou namorar pensando, vou evangelizar ele para ele acabar com esse problema de masturbação. Quando ele resolver esse problema, a gente casa. Me perdoe, e aí pode voltar a outra pergunta. Me perdoe. Tudo bem. Foi muito boa essa colocação. O senhor falou que não era o momento certo para eles conversarem sobre essa coisa, esse assunto, né? Não era para eles ela saber dessa informação. Então, quando é a hora de saber, por exemplo, não seria ruim se ela soubesse só no casamento dessa luta dele? Por isso que eu estou dizendo, se ela tiver a figura de um pai, né? Se ela tiver a figura de um pai, aí o pai já vai saber logo do namoro, né? Qual o problema daquele rapaz, qual o problema dela. Ela não tem pai, não tem mãe, beleza. Ela tem um pastor na igreja e ela deve se refugiar e dizer assim, pastor, esse rapaz me pediu em namoro, o que é que o senhor acha? Pastor, o senhor pode me ajudar? Por favor. Fulano de tal quer namorar comigo. E o que é que você acha, minha filha? Eu acho ele bonitinho só. Ele é reformado, ele tá lá todo dia na saudável dos postos de teologia saudável, ele compartilha. E é uma grande virtude, não é não, Júnior? Isso. Ele compartilha com teologia saudável. Mas aí o pastor vai sentar com aquele jovem. Ela pediu, por favor, eu disse, pastor, me ajude porque eu não tenho pai. E aí o pastor vai sentar, rapaz, como é que tá os teus estudos? Tá namorando? É uma responsabilidade. Tá namorando é porque quer casar, é isso. E aí o pastor vai perguntar, e como é que tá a sua vida de santificação? E o pastor vai perguntar, e na área da masturbação, você tem se masturbado, como é que você tem lidado com isso? Entendeu? Entendeu, Júnior? Porque a pessoa que pergunta isso que você me perguntou é o mundo. O mundo diz assim, ô pastor, mas veja, a gente não deveria experimentar sexo antes do casamento, porque já pensou se quando chegar no casamento eu descobrir que não gosto daquela pessoa sexualmente? Então o mundo vai dizer, a gente tem que experimentar antes. E alguém vai dizer, é para isso que serve o namoro. É para tudo. Você vai experimentar aquela pessoa para tudo. Gostou dela no sexo? E aí então casa. É isso que o mundo diz. Entendeu? Entendi. Uma moça ela tem que ser protegida, Júlio. Uma moça, ela tem que ser protegida. Ela tem que estar livre da mão dos malfeitores, porque a mulher, ela quer ser liberada, ela precisa ser liberada, ela precisa ser cuidada. Uma mulher precisa ser amada. Cristo sacrificou-se pela sua igreja. É assim que a mulher deve fazer com a mulher. Aí veja, mas pastor, eu não tenho pai ainda. Então procure o pastor da tua igreja e fala sério com ele. Pastor, me ajuda, esse rapaz quer namorar comigo. E o que é que você diz? E se o seu pastor disser não, acabe, aí você vai ouvir. Agora a gente não quer ouvir isso, né? A gente não quer Pastor, ouvir. e se a igreja que ela congrega não for uma igreja bíblica? Pastor não for uma pessoa que tem conhecimento? Tá piorando as coisas, né, Júnior? Você tá me encurralando. Então, Júnior, vamos lá. Se essa moça ela não tem pai, um pai ausente nessa vida dela, ela não tem um pastor, ela não tem ninguém, né? Será que ela não tem alguém piedoso na igreja? Algum homem piedoso? Será que não tem alguém piedoso nessa igreja que possa ajudá-la, né? Mas aí, vamos lá, não tem ninguém. Então eu vou voltar para a tua pergunta. Ela descobriu que ele tem. Uhum. Então ela deve, com muita honestidade, tá? Muita segurança mesmo, para o bem dela mesmo, ela deve chegar para ele e dizer, ó, vamos acabar o namoro, né? E aí, se você resolver esse problema, aí você volta a vir conversar comigo. Mas, rapaz, tenha paciência, vou resolver isso, tá bom. Quando você resolver, você vem conversar comigo, entendeu? Eu acho que essa moça ela deve ser bem prudente, né, quanto a isso, né? Ela deve ter muito cuidado, porque se ela não tomar essa atitude, ele vai tentar preservar o namoro até o casamento com esse problema dele, seríssimo, com masturbação. Pastor, a gente falou sobre, no contexto aqui de solteiros, mas eu quero falar agora um pouco no contexto de pessoas que já são casadas. Digamos que um casal, o homem tem problemas com masturbação, e ele resolve ali lutar contra esse pecado. Mas ele também resolve ter um prestador de contas, uma pessoa onde ele vai falar e confessar esse pecado e tal. Essa pessoa pode ser a sua esposa, ele deve procurar refúgio na sua esposa sobre esses pecados sexuais que ele comete,
tanto masturbação como lascívia, digamos que ele está na rua e cobiça mulheres, em várias situações que podem ocorrer esses pecados. Ele deve sempre confessar para sua esposa e sempre atualizar conforme ele vai pecando? O que é que você acha? Veja, ele deve confessar a sua esposa porque esse problema do sexo está ligado a ela. Tem tudo a ver com ela. Tá? Veja, se um homem casado ele está se masturbando, inclusive isso é muito comum, infelizmente. Um homem casado ele está se masturbando se ele tem a sua própria esposa, então ele tem que procurá-la para resolver o problema. Talvez seja a própria mulher que esteja se negando a fazer a sexo com ele por N motivos. Pode ser um motivo de saúde e o marido vai dizer, então vamos procurar um ginecologista, vamos buscar qualquer que seja o médico, né, o tratamento para que você se livre desse problema e aí não me deixe em abstinência. Ou vice-versa, né? Por que ele está buscando pornografia se a mulher relacionamento sexual com ele assiduamente? Então, veja, poxa, o rapaz tem sexo, então a moça tem sexo, né, eles são casados, e por que ainda procura a pornografia? A pornografia é um mundo, né, é vasto, né, de modalidade de sexo. E aí o cara vai dizer, porque eu não sou satisfeito, né, do sexo que você me dá. Então ele precisa conversar com a esposa. Ele precisa chegar para a esposa... aconteceu... Ah, tá. Ele precisa chegar... Tá. Ele precisa, Júnior, chegar para a esposa e confessar. É ela que deve dizer, ó, estamos fazendo sexo, mas eu não estou me satisfazendo. E uma mulher piedosa, uma mulher que vai dizer assim, meu amor, o que é que você precisa? O que é que você precisa? Né? Se a minha mulher, ela quer que eu emagreça, olha, você gordinho, eu não acho bonito homem gordo e tá ruim. Rapaz, eu como um cara crente, eu como um cara piedoso, eu vou ter que me quebrar todinho para fazer um regime e emagrecer. Né? Ou se o cara é magro demais e a esposa dele disser, rapaz, você é magro demais, não tem nada, tu não tem carne para encher um pastel. Aí, então ele não tem carne para encher um pastel. Caiu nessa hora aí do carne para encher o pastel? Foi, caiu aí. Então, aí eu disse, o cara não tem carne para encher o pastel, ele tem que tomar, então, muito biotônico, fontoura, emulsão Scott, fazer umas vitaminas de banana aí com whey. Ele tem que dar o jeitinho dele, porque a esposa dele quer ele mais taludinho um pouquinho. Então, veja, deve confessar quem? Rapaz, ele deve confessar a esposa. Ele pode resolver o problema dele, Júnior, antes de falar com um pastor, antes de falar com outra pessoa, tá bom? Ele pode resolver o problema dele relacionado ao sexo com a própria esposa, ou a esposa com o marido. É só eles conversarem, né? Porque agora, veja, eu vejo que um casal, eles têm liberdade para tirar a roupa um na frente do outro, para ter um relacionamento sexual, mas não tem liberdade para conversar, Júnior. Eu vejo que tem casais que não têm liberdade para conversar determinadas coisas. Não, Deus me livre de conversar isso com minha esposa. Conversar isso com meu marido, não tenho coragem de falar isso com meu marido, essas coisas. Aí ela fica conversando com a vizinha. Ela fica conversando com as amigas da igreja. Aí, que espécie de homem é esse que a mulher não tem coragem, que a mulher não tem abertura para conversar com ele? Então, veja, por que eu estou me masturbando se eu tenho uma mulher em casa? Né? Por que é que eu não estou me satisfazendo? Por que é que eu estou buscando pornografia? Então, isso está relacionado a ela, tem tudo a ver com ela. Então, eu posso resolver a grande maioria dos problemas relacionados ao sexo se eu conversar com o meu cônjuge. Eu posso resolver. Agora, eu preciso estar bem tranquilo para falar, né? E, deixa eu te falar. Coisas pequenas, deixa eu dar exemplos. O cara tem um bafo terrível. A esposa não tem coragem de dizer, rapaz, tua boca tá podre. Vai lavar a boca. O cara, vê, um Listerine ia resolver isso no cara. Quando ele chegasse em casa, que ele fosse dormir, né? Ele pegava aquele Listerine com álcool, botava mais uma dose de cachorro e ele fazia um bocejo ali para livrar daquele cheiro terrível. Mas a esposa não fala, porque eu posso magoar o meu marido. Tá entendendo?
a minha esposa dizer, rapaz, tá gordo demais, terrível, né? Vou magoar o Ronaldo se eu falar isso, né? Minha esposa tem abertura para dizer isso. Que casamento é esse? Aí, sabe, eu vou chorar para os meus amigos. Júnior, queria conversar contigo, bicho. Ora por mim, é assim as coisas. Ora por mim que as coisas não estão boas lá em casa, não. Eu e minha esposa estamos distantes um do outro sexualmente. Rapaz, por quê? Sei não, ela tá toda fria comigo. E o cara já sabe. O cara já sabe por que a mulher não quer nada. O cara não tá nem aguentando o bafo dele. O cara pode dizer, meu amigo, toma um banho, corta teu cabelo, ajeita a barba, tem a pruma, né? Mas não. Esses problemas, aí a mulher tá fria com ele, ele aceita essa distância, ou vice-versa, tá? Aí, Júnior, ele aceita essa distância, né, do esfriamento do relacionamento sexual, ele aceita isso e vai fazer o quê? Então, eu não vou incomodá-la, eu vou respeitá-la, já que ela não quer, e aí onde é que eu vou me satisfazer? Vou me satisfazer sozinho, vou me satisfazer na internet, vou pagar uma prostituta, né, para que ela possa me satisfazer. Tendo eu uma esposa. Respondendo mais precisamente, conversa com tua esposa, conversa com teu marido, né? Prazer em você, né? E hoje você mudou. E é o que precisa para que eu mude, né? É o quê? Diga, porque se tiver ao meu alcance eu vou mudar tudo. Seja o meu aspecto físico, quer que eu arranque a barba, quer que eu corte o meu cabelo, eu raspo minha cabeça, né? Tudo você pode fazer. Ou seja, veja, vamos mudar para o aspecto físico. Você não observou, meu amor, que eu cortei o cabelo. Você não elogia o jantar que eu fiz para você. Veja, você não é mais aquele rapaz doce. Você não é mais aquele rapaz romântico. Você simplesmente quer deitar na cama e fazer sexo como se eu fosse um robô, como se eu fosse uma boneca, né? Como se eu fosse um ser humano, como se eu fosse um defunto. Né? Você não tem nenhuma expressão, você quer apenas sexo. Então, Júnior, eu poderia segurar a tua live aqui durante muito tempo, dando exemplos do porquê. Olha, uma mulher, ela se encanta por um rapaz horrível do trabalho dela, Júnior. O cara é feio, né? O marido dela é bonitão em casa, mas ela se apaixonou pelo aquele cara do trabalho ou da faculdade. Por quê? Simplesmente porque aquele cara, quando ela entrou na sala de aula, ele notou o cabelo dela. Disse, rapaz, você cortou o cabelo? Tá mais simpática. Veja, sem nenhuma ousadia. Ficou bom o seu cabelo, viu? Rapaz, você mudou o perfume. Eu senti o seu perfume quando você vinha no corredor ainda. Né? E o marido dela nem sente, ela trocando de roupa de manhã e tal, ele não observa essas coisas. Então, tem vários motivos para que isso aconteça. Então, você se fechar, você se magoar, né? Você guardar isso e compartilhar com outras pessoas, não está errado. Nem mesmo com o pastor. Né? Converse com o seu cônjuge primeiro. Né? Senta com ele, conversa com ele. Inclusive, isso não deveria ser no momento, me permita me estender mais, no momento de discussão. Os casais querem abrir a boca para conversar essas coisas como uma carta na manga. Eu estou com raiva, né? Então eu vou dizer, e você, né, que sexualmente não me satisfaz mais, está distante de mim, e isso aconteceu assim, assim. Isso é usado como uma carta na manga para brigar, né? Instrumento de vingança. Uma mulher sábia, um homem sábio, ele não vai usar isso no momento caloroso de uma discussão. E vai, inclusive, adicionar isso já a um problema, a outro problema. Ele vai chegar num jantar, num momento maravilhoso que eles estiverem conversando, um momento de paz. Aí vai dizer, olha, eu queria falar uma coisa com você. E aí você introduz esse assunto. E você abre o seu coração e diz o que você queria. Meu amor, eu amo ouvir palavras bonitas. Né? É assim que muitos jovens conseguem violar uma moça antes do casamento. Encantando ela com frases bonitas, com poesias, com presentes. O cara é incapaz de trazer uma flor da rua, arrancar e trazer para a esposa dele. O cara é incapaz de trazer um docinho para a esposa dele em casa. Ele é incapaz de fazer isso. Né? Ele é incapaz de surpreender a esposa dele depois que casa, Júnior. Aí, veja,
Ele depois quer ir conversar com o pastor, quer ir conversar com o conselho, quer conversar com todo mundo dizendo que a esposa dele está mal ou que o marido está mal. Então, eu não acredito que você expor. Agora, não é reclamar. Júnior, preste atenção. Esse confessar aí do qual você fez a pergunta não é reclamar. E dizer a você, esse confessar do qual você fez a pergunta, ele não pode ser um reclamar. Esse confessar não pode ser uma briga, não pode ser uma carta da manga, um instrumento para vingança. Esse confessar tem que ser com sabedoria e amor e dizer, olha, é para o nosso bem, é para o bem do casamento, é para o bem do nosso relacionamento sexual. Tá? Porque, Júnior, eu discordo, tá, daquelas pessoas que pensam que o relacionamento sexual tem que esfriar. Isso é um medo que causam as pessoas, aos jovens que pretendem casar. Aproveitem agora porque depois esfria. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Tá bom? Mas, por favor. Pastor, uma coisa que me veio à mente foi o seguinte: o senhor considerou aí uma situação hipotética perfeita, né? Basicamente, a esposa não vai se importar muito com o pecado do marido, mas digamos que se ela for uma pessoa extremamente ciumenta, né? O pecado que ele confessou para ela e é um problema corrente dele que ele luta frequentemente, gerar nela ciúmes excessivos, frustrações, querer investigar a vida do marido o tempo todo para ver se ele está fazendo uma coisa errada. Se isso gerar esse tipo de situação, se a mulher tiver esse problema, esse pecado também, não saber ouvir e de maneira sábia o seu marido, o seu pecado, entender o seu problema, tentar ajudá-lo na fé em Cristo, o senhor ainda acha que ele deve ainda assim falar com ela? Veja, quem é que vai resolver esse problema dele, Júnior? Veja, é o pastor que vai lá dizer à mulher dele que ela precisa ser melhor, que ela precisa ter uma desenvoltura melhor na hora do relacionamento sexual. Então, eu não gostaria que um pastor viesse dizer à minha esposa que ela precisa ser mais ativa, ela precisa ser mais viva, precisa se soltar mais no relacionamento sexual. Veja, o seu marido... Não é isso. Não foi essa a pergunta. Eu estou falando com relação ao pecado sexual dele. Entende? Não estou falando do pecado da disposição sexual dela. Estou falando do pecado sexual dele. Pecado de pornografia que ele comete. Lascívia, entendeu? Então, mas é porque eu estou partindo do pressuposto do porquê é que ele chegou a cometer esse pecado. Veja só. Entendi agora. Ele não confessa para ela, porque ela tem ciúmes, né, isso e tal. Ele vai evitar um problema se eu confessar esse pecado para ela. Vai ter outro problema na minha vida, pastor. Se eu confessar a minha esposa, ela vai ficar com ciúme e ela não vai me deixar em paz. Aí eu vou confessar ao Senhor. Pastor, eu estou com um problema nessa área sexual. Seja qual for o problema, eu tô pagando prostituta, eu estou acessando a internet de pornografia, eu estou sozinho me masturbando na minha autossuficiência. Veja só, por que é, meu filho? Aí ele vai dizer, porque a minha esposa, ela não me satisfaz mais. Ou então porque a minha esposa, ela se nega a fazer sexo comigo. Eu, como pastor, sabe o que eu vou dizer, Júnior? Você já conversou com sua esposa? Ah, rapaz. Você precisa simplesmente confessar, Júnior, e dizer assim, olha, eu estou acessando o site pornográfico. Não precisa dizer isso. Ele não precisa confessar o pecado. Ele precisa pegar a raiz do pecado, né, e dizer, olha, eu preciso de conversar com você porque eu estou passando por problemas, eu estou em apuros. Né? Agora, o grande problema disso, sabe o que é? Porque numa conversa sem sabedoria, ela vai voltar e vai dizer assim, também você é isso, e também você é aquilo outro, né? E vai ser aquele jogo de cobrança um do outro. Então, assim, pastor, mas mesmo assim, se ele for confessar para ela, vai ter um problema. Então, confessa ao teu pastor agora. A primeira pergunta que ele vai fazer, Júnior, é perguntar se você foi até ela, se você resolveu, né? Porque, veja, eu não conversei com ela e nem quero confessar a ela os meus pecados. Tem um grande problema. Tá bom. Como é que o teu pastor vai te ajudar? Né? Se o motivo é esse. O teu pastor vai te dar um remédio que tu vai simplesmente inibir o teu libido. Como é que ele vai fazer isso, né? Ele vai precisar, de alguma forma, chegar até aquela mulher. Então, assim, eu só sei de uma coisa. Esse pecado tem que ser abandonado com urgência. Esse pecado tem que ser extirpado da vida
desse homem, porque isso é um pecado na vida do casal. A esposa dele também está envolvida com isso. Pastor, me ouvindo? Então, sim. Pecados sexuais é muito comum na vida de homens, mas também acontece com mulheres. E eu vejo que na igreja, entre as mulheres, isso é um pouco tabu, tem um certo tabu com relação a isso. Então, como é que as meninas que sofrem com esses pecados devem agir referente à igreja? Devem achar uma irmã para conversar sobre, sabe, para comunicar, até confessar pecados nessa luta, porque eu vejo que muitas irmãs passam por essa luta e ficam sozinhas nela. Então, esse tabu, eu acredito que, em primeiro lugar, seja porque o pastor é um homem, né? E o fato dele ser homem, há aquela distância, há aquele bloqueio. E também tem uma segunda coisa que eu vejo, porque a figura do pastor, em muitos lugares, é a figura daquele que reprova e daquele que condena. Então, muitas vezes, nem só as mulheres têm medo de procurar o pastor, mas também homens, porque o pastor ele é aquela figura apenas de disciplinar, de reprovar e de condenar o pecado, né? Ou seja, a palavra daquele pastor ela é suficiente apenas para deixar aquele jovem se sentir culpado. Apenas isso. Fui conversar com o pastor, a única coisa que ele me fez fazer foi me sentir mais culpado ainda, mas ele não me ajudou em absolutamente nada. Mas então, esse tabu deve ser quebrado, né? Um pastor, inclusive, ele deve ter muita sabedoria quando alguém for conversar com ele. Né? Um exemplo, alguém quando vem falar comigo de sexo, alguma mulher vem falar comigo de sexo, graças a Deus, eu nunca tive problema de ter que chegar para a mulher e dizer assim, você está expondo demais e não precisa, tá? Mas assim, eu vou dar um exemplo, uma mulher que diz assim, pastor, eu estou tendo problema na área sexual com meu marido. Tem pastor, inclusive, que vai ficar imprudentemente. Não é porque para resolver o problema eu preciso ir na raiz do problema. E ele vai cavar e cavar e cavar e saber da vida da mulher todinha íntima para poder resolver o problema. Então ele quer saber absolutamente tudo. Eu não vou nem reproduzir algumas coisas dos quais algumas pessoas fazem por curiosidade. Ele vai muito, né, a fundo e aí, de fato, vai ficar exposto tanto ele quanto ela e aí eles podem, inclusive, se envolver. Né? Ela, porque acredita que o pastor é um super-homem, ele tem a solução do problema no meu casamento, né? Então, esse daí é o cara. Né? E tem pastores que vão se aproveitar por conta disso. Meu marido é um deficiente, mas esse cara aí, atrás dessa mesa, ele é o super-homem. Ele é melhor do que o meu marido, né? Então, assim, uma mulher ela pode quebrar esse tabu simplesmente dizendo assim, pastor, eu queria conversar com o senhor, com sua esposa do lado. É o que acontece comigo no meu ministério. As mulheres me procuram e aí me procuram juntamente com minha esposa. Veja, eu sou um pastor. A minha mulher ela fica calada do lado. Mas porque ela vai expor uma área que é muito perigosa. Então, tanto aquela mulher vai ter cuidado com o que ela fala, né? Se acaso ela for tentada em querer despertar em mim alguma coisa ou me testar, minha mulher está do lado. Né? Ou seja, quanto a mim também, a me deixar envolver, minha esposa está do lado. Então, todas essas questões, né, ela pode ser livre de problema, inclusive de deixar uma mulher para conversar. Comigo funciona, tá? As mulheres, quando me procuram para conversar, e aí eu já sei, as mulheres dizem assim, elas chegam e falam, pastor, eu queria conversar uma coisa muito séria com o senhor. Eu queria fazer um gabinete. E quando eu vejo, então, o tom de voz, a maneira que aquela mulher falou para mim, aí eu digo, veja, se forem coisas íntimas, eu posso convidar a minha esposa para estar comigo para você ficar mais à vontade. Ô, pastor, por favor, por favor. Então, assim, a minha esposa, eu não vou pedir auxílio para que ela pastoreie junto comigo. Olha, me auxilia, aconselha também aquela mulher, de forma nenhuma. A não ser que eu ache prudente isso. Mas minha mulher vai ficar em silêncio. Ela apenas vai deixar aquela mulher à vontade, né, para poder falar, e eu muito bem à vontade para estar ouvindo também.
Então, assim, é uma segurança que aquela mulher pode ter, inclusive uma segurança que eu tenho. Ou também, como você falou, procurar uma mulher piedosa da igreja. Agora, Júnior, entenda-se, por favor, uma mulher piedosa. Você vai procurar uma amiga, você acha que porque é sua melhor amiga, ela é piedosa, você pode ouvir um conselho errado. Né? Você pode apenas estar fazendo fofoca do seu casamento para uma melhor amiga. Né? E aí você pode estar denigrindo a imagem do seu marido. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Pastor, ainda sobre mulheres, muitas mulheres têm problemas nessa área porque geralmente começa com fantasias românticas. Então ela inicia ali, começa a conhecer o rapaz, ou gosta do rapaz, só de ver, falar e tal, independente do contexto, mas ela começa fantasiando coisas, uma fantasia romântica que a mulher tem com determinado rapaz. Como é que ela faz para ter uma visão correta e se livrar dessas fantasias românticas que a mulher geralmente tem nas suas mentes? Então, ao ler livros, ao assistir filmes, inclusive filmes bons, românticos, as mulheres idealizam, né, aqueles príncipes montados em cima de um cavalo. Né? E elas acham que o que vai aparecer na vida delas são aqueles rapazes. Né? Mas veja, a moça ela vai se encantar por um rapaz somente por conta do seu romantismo, do seu galanteio, veja, por causa da sua conversa bonita. Deixa eu te dizer, os filmes não são exemplos pra gente, mas os filmes estão cansados de mostrar pra gente que os cafajestes, que os mentirosos, que os pilantras, eles estão sempre travestidos de rapazes românticos, de educados, né, de bons moços, de cavalheiros. Então, assim, se uma moça ela se encanta com um rapaz somente por causa do seu romantismo, ela está sendo ingênua, ela está sendo tola e ela corre sério perigo fazendo isso. Um ídolo, né? Na cabeça dele, na cabeça dela, ela tem uma imagem, ela diz, é esse tipo de homem que eu quero, é isso que eu quero, né? E aí ela fertilizou aquilo na sua mente, ela vai idealizar aquilo, corre o risco ou ela casar errado ou ela ficar solteira por Filipenses 4:8. Né? Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo o que é puro, tudo que é respeitável, né? Deve ser isso que deve ocupar a mente dela. Então, ela deve ver no homem algo que é verdadeiro. Ela deve ver no homem aquilo que é respeitável. Ela deve ver no homem aquilo que é justo. Ela deve ver no homem aquilo que é puro. Ela deve ver no homem não aquilo que é romântico, mas aquilo que é amável. Ela deve ver no homem, ela deve ver no homem se ele tem alguma virtude existe naquele homem. E não um romantismo barato ensinado pelos filmes da Disney, ou como você falou, né, do seu coração, que vai produzir, inclusive, um romantismo lascivo, pecaminoso, enganoso, corrupto. Terrível isso. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre um texto que Paulo fala, melhor casar do que viver abrasado, que é 1 Coríntios 7:9. Muitos casais olham para esse texto e às vezes está cometendo alguns pecados, tanto solteiros como pessoas que já estão namorando mesmo, olham para esse texto e falam, olha, eu estou abrasado, estou pecando, estou cometendo pecado com meu namorado, estou me masturbando, então eu devo me casar, segundo Paulo falou aqui nesse texto. É realmente essa a interpretação do texto? O que é que você pensa sobre isso? Rapaz, o viver abrasado, alguém pode dizer, é porque eu estou me masturbando, é viver abrasado. O outro pode dizer, eu estou abrasado porque eu já ouvi muito isso, tá? Rapaz, aquele casal de jovens, eles estão vivendo abrasado, ou seja, eles estão fazendo todo tipo de impureza, cometendo todo tipo de impureza no relacionamento deles, o casal de namorado. Aí a igreja traduz isso, as pessoas traduzem isso, até pastores traduzem isso como viver abrasado. Viver abrasado é não apenas chegar nos finalmente do relacionamento sexual. É isso que muita gente traduz nos nossos dias.
Então, não é isso que Paulo quis dizer. É melhor casar do que viver se masturbando. É melhor casar do que ficar tendo namoro impuro. Não é isso. Não é isso. É melhor você casar do que você ficar o tempo todo desejoso com relacionamento sexual. Então, assim, rapaz, eu estou abrasado. Um exemplo, eu estou namorando com uma moça, né? Eu tenho que ter desejo sexual por ela, Júnior. Isso é uma verdade, né? A gente não pode esconder isso. Todo ser humano ele vai sentir desejo por sexo, né? Isso é natural, deve sentir, foi assim que Deus nos fez. E o namoro, inclusive o namoro cristão, deve ter uma atração. Eu olho para aquele rapaz, olho para aquela moça, e aí eu digo, rapaz, realmente não é o motivo para namorar, tá? Mas se eu vejo que ele é um rapaz piedoso, se eu vejo que ela é uma moça piedosa, eu devo sim também olhar essa questão. Devo sim, Júnior. Inclusive, eu até digo para os meus jovens aqui, existe no meio reformado uma conversinha muito estranha de que você olha para uma moça, olha para um rapaz, aí se ele for piedoso o suficiente, você casa com ele. Isso é conversa fiada, tá bom? Você não vai casar com um livro de teologia, não. Você vai casar com um ser humano. Então, você deve se agradar dele, sim, fisicamente. Tá bom? Agora, essa nunca deve ser o fator principal, nunca deve ser a principal coisa, a primeira coisa. Tá bom? Então, assim, o viver abrasado que o apóstolo Paulo vai falar, de forma nenhuma é porque você já está pecando. Veja, eu acho que eu cheguei melhor onde eu queria. É melhor casar do que viver pecando. Paulo não está dizendo isso de forma nenhuma, Júnior. Veja, Paulo não está dizendo é melhor casar do que ficar pensando de maneira impura. Paulo não está dizendo isso. Mas veja, chegou determinado momento da minha vida em que meus hormônios estão, né, pegando fogo. Né? Eu estou pegando fogo mesmo. Outra coisa, eu sou um cara crente, eu não vou desrespeitar a minha namorada. Mas toda vez que eu vejo a minha esposa, a minha namorada, olha, pode estar o frio que for, ela pode estar toda de casaco, né? Toda enrolada num cobertor, num acampamento de noite, no edredom, no escuro. Eu olho para ela, a presença dela me deixa já, né, desejoso por ela. Então, assim, é melhor que você se case. Veja, se namora, se você namora, é porque você é um pretendente, né? Então, meu amigo, vá correr atrás para casar. Então, Paulo está dizendo, cuide, viu? Cuide porque você está numa zona de perigo. Se você está abrasado, né, se você está doido por sexo, cuide para se casar. Muito bom, pastor. Pastor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para o senhor sobre, ainda nesse sentido que Paulo fala no mesmo capítulo, ele fala sobre o celibato. O senhor acha que... O que é que o senhor pensa sobre o celibato? O celibato é algo que o senhor ainda dá, ainda no dia de hoje, para as pessoas? Porque há muitos casos que eu vejo, inclusive em algumas mulheres, elas não conseguem casar cedo, ou passa a idade de casar, e fica achando que, por causa disso, o senhor chamou para o celibato. O senhor acha que, de fato, o celibato... Como é que a pessoa identifica, na verdade, que ela tem esse chamado ou não? Veja só, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com o celibato, tá? Veja, a frustração em relacionamentos, né? A frustração com o meu coração, ela não pode ser definida como celibato. Ah, rapaz, eu tô tão frustrado, eu tô tão magoado com relacionamentos, né? Eu já tentei tantas vezes namorar, né? Eu sempre tive um desejo de casar, mas como não existe nenhuma moça que me quer, nenhum rapaz me quer, eu não consigo, então eu devo ser celibatário. A pessoa tem dúvidas se ela é celibatária. Veja só, o celibato ele é um dom, Júnior. Como é que alguém tem dúvida de um dom que é dado por Deus? Veja, 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Veja. Deu para ouvir aí ou travou? Deu para ouvir. Travou não. Paulo está dizendo, eu queria que todo mundo seja como eu sou, mas veja,
Cada um tem de Deus o seu próprio dom. Paulo não tinha. Paulo era pecador. Quando queriam sacrificar para ele, ele disse: eu sou sujeito igualzinho a vocês. Eu sou um homem igualzinho a vocês. Mas veja, na área sexual, Paulo vai dizer: queria eu que todo mundo fosse igual a mim. Tá? Mas veja, cada um tem de Deus o seu próprio dom. O celibato é a capacidade que alguém tem de viver sem sexo. Isso é uma definição bem clara e bem direta. Então, veja, uma pessoa magoada com relacionamentos, né, ela decidiu não ter mais relacionamentos, que eu não quero me magoar mais, ou então ninguém me quer. Ela tá dando uma definição, veja, ela tá dando um dom a ela mesma, não foi Deus que deu esse dom a ela. Tá? Ah, pastor, eu não quero mais relacionamento com homem nenhum, a mulher vai dizer. Peraí, e com quem você quer? E com quem você quer relacionamento? Não, nem pense que eu quero relacionamento com outra mulher, não. Não estou falando de lesbianismo, não. Né? Mas como é que você vai se satisfazer fisiologicamente? Vai para masturbação? Autossuficiência? Isso não é dom. Essa autossuficiência, esse egocentrismo, não é dom. Tá? Então, veja, o apóstolo Paulo disse que recebeu de Deus. É um dom. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essa confusão. Tá? Agora, deixa eu falar uma coisa ainda sobre isso, que muita gente fala que é um dom e para por aí. Meu irmão Júnior, os dons foram dados para quê? Com qual finalidade? Edificação da igreja. Para a edificação da igreja. Veja, os dons não foram dados para mim como um superpoder. Deus me deu um dom para que eu possa usar no mundo aí fora, para que eu possa usar para mim mesmo. Os dons foram dados de maneira especial para a edificação da igreja. Então, veja, se eu sou um celibatário, eu vou usar esse dom para a igreja, para a edificação da igreja. Eu não vou usar o dom do celibato para ficar viajando o mundo e curtindo por aí. Eu vou trabalhar, vou ter um bom salário, vou morar sozinho, não vou ter filhos, e aí vou rodar o mundo. E pasmem, né? Tendo relacionamentos sexuais, né, sem nenhum compromisso. Aí nem entra, né? Ou viver abraçado. Então, a pessoa, ela de fato, se ela tem um dom, ela vai saber, e aquele dom é para edificar a igreja, de certa forma, não é isso? Exatamente. Esse dom não é para a pessoa viver a sua própria vida. Tipo, vou ter um bom salário, vou passar no concurso, não vou gastar com filhos, não vou gastar com absolutamente nada. Meu dinheiro vai ser para mim viajar, meu dinheiro vai ser para mim comprar um carrão, meu dinheiro vai ser para isso e aquilo outro, né? Para minhas aventuras. Então, isso não é um dom de forma nenhuma, e você vai estar pecando, porque se você é celibatário, por favor, meu irmão, edifique a igreja do Senhor com isso.